Olá, meu povo, bom dia. Já vou colocar o comentário aqui do texto que a gente vai estudar hoje. Vou deixar fixado, olha só. Fixar, pronto. Bom dia, Beta. Bom dia, Laudeci. Bom dia para vocês. Tudo bem por aí? Dia bonito. Rebeca, bom dia. Lucemi, Laís, bom dia. Tiago, ontem participação essencial na nossa classe. Muito bom. Valquíria, bom dia, querida. Já deixei fixado aí o texto, a referência bíblica que a gente vai conversar hoje, a continuação da trama dos irmãos de José, quando venderam ele como escravo para uma caravana de midianitas. Dona Lúcia, bom dia para a senhora, seja bem-vinda. Vamos deixar o povo entrar aí. Grande Rodrigo. Bem-vindo, Rodrigo. Claudinha, bom dia. Soube que a Claudinha hoje quase morre de tanto exercício que fez com a Cíntia ali na aula de manhã cedo, não foi? Chega, as bochechas ficaram vermelhas. Eu estava na cozinha tomando café, só ouvindo a Cíntia tirando sarro da Cláudia. Bom dia, Mariane, bom dia. Vamos lá. Querida Margarete, bom dia para você. Vovó Margarete. Manu, Uliane, bom dia. Querida Ana, Cláudio, meu cunhado, bom dia. Grande Mateus, Dona Maísa. Dona Maísa, eu não agradeci publicamente o bolo de banana, né? Foi top, viu? Serviu direitinho com um cafezinho depois do almoço de domingo aqui. Gente, Dona Maísa faz um bolo de banana para vender especialíssimo. Encomendas aí sendo já recebidas, então fica a dica. Bom dia para todo mundo. 9h32 a gente vai começar pontualmente no horário que a gente sempre começa, né? 9h30 eu entro, 2 minutinhos de bom dias, de timing aí para as pessoas irem entrando. Já deixei fixado o texto que nós vamos ler hoje. Deixa eu ver aqui, tem alguém falando, lembra do Lu do STF? Eu não fui da turma, mas tínhamos uma boa amizade. Lu, cara, lembra da Lu? A Lu, Luciana, lembro. Se for a Luciana, eu sei quem é demais. Que legal. Iraíde está aí. GA Auto Center, também desconheço, mas sejam todos bem-vindos. Vamos lá então, vamos ler Gênesis 37, do verso 26 ao 36. Deixa eu só dar o contexto para quem não esteve na live passada. Lucilene, é você mesmo, moça. Claro que eu lembro de você. Bom que você está aí junto com a gente nessa live. Deus te abençoe. Então vamos lá. Esse capítulo 37 do livro de Gênesis, ele é famosíssimo porque é o capítulo da trama onde os irmãos de José, né, comidos pela inveja, pelo rancor, pelo medo de que os sonhos do irmão mais novo se cumprissem, resolvem tramar algo para eles tirarem José de cena. A priori querem matá-lo, depois colocam ele numa cisterna. A ênfase do texto na semana passada é que eles maquinaram mal contra o seu irmão porque o viam de longe, né? Quando não há proximidade, não há empatia. Na distância a gente consegue pensar as maiores maldades, né, sobre o outro. E assim José é vendido como escravo para uma caravana de midianitas que vai revendê-lo, né, vai ganhar um ágio aí em cima do José, vendendo ele para o chefe da guarda real do Egito, um homem chamado Potifar. Pois bem, aqui no verso 26, está nos finalmente dessa trama, na decisão de vendê-lo como escravo e na chegada até Jacó, que é o pai, dizendo o que aconteceu com o filho, inventando uma história. E hoje o estudo está simples, mas tem uma lição que eu quero tirar aqui, muito importante para todos nós. Então, eu vou ler agora com vocês, depois nós vamos orar, e aí então a gente começa a falar sobre o texto, ok? Tá aí no comentário, tá fixado aí embaixo, Gênesis 37, a partir do verso 26, diz assim: Judá disse então a seus irmãos, né, eles estavam ali macomunando o que fariam com José: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue?
Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão e nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Rúben, irmão mais velho, o Rúben, irmão mais velho, senso de responsabilidade, mesmo para com aquele caçula fedelho, queridinho de papai. Ele diz: para onde irei agora? O que eu vou fazer? E aí então no verso 31 continua dizendo que eles mataram um bode, mergulharam no sangue do bode a túnica do José, que o próprio pai Jacó havia feito, e mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Vamos orar juntos agora? Convido você a fechar os seus olhos. Eu peço para fechar o olho, não é por nada não, é só para a gente se concentrar mesmo. Dentro de casa ou no trabalho, onde eu imagino que você esteja agora, tem muitas distrações. Então, num ambiente desse de live, vale a pena a gente atentar para o foco. Então vamos focar aqui no Senhor agora? Vamos lá. Santo Deus, nós queremos colocar nossos corações diante do Senhor, nossos ouvidos, porque a gente precisa da Tua palavra, Deus. A gente precisa aprender dela. A gente precisa desesperadamente que ela venha moldar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas vontades, decisões. Se basearmos tudo isso apenas no nosso próprio querer, meu Deus, a chance de erro é enorme. E nós te pedimos então que seja a partir do teu querer, que o teu coração molde o nosso coração e os nossos entendimentos. Nós pedimos que esse texto fale conosco hoje, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Queridos, como eu falei no início, aqui é a continuação desse plano, né? Dessa trama dos irmãos contra o seu irmão mais novo. Vamos lembrar de algumas coisas essenciais. Essas pessoas sobre quem estamos lendo aqui agora não são pessoas comuns. São aqueles que viriam a encabeçar as 12 tribos de Israel. Se você não sabia disso ou não lembra, deixa eu refrescar sua memória. O Jacó, cujo nome é mudado para Israel, a gente estudou isso exaustivamente, este Jacó tem 12 filhos. E os 12 filhos são, ou virão a ser, as 12 cabeças de Israel. Os chefes das 12 tribos. É a tribo de Rúben, é a tribo de Judá, é a tribo dos filhos de José, o Manassés, o Benjamim, que é o filho mais novo de Jacó, vai nascer ainda. O Aser, o Issacar, o Zebulon, são filhos de Jacó, estão no meio desses 12 aqui, eles vão encabeçar a nação de Israel. Por que eu estou chamando a atenção para esse detalhe? Porque se você recordar comigo, Deus promete a Abraão que vai constituir um povo, vai ser um povo forte e abençoado, para vir a ser um povo abençoador. E esse povo é justamente essa turma que está aqui agora macumunando o mal contra o seu próprio irmão. Então, olha que coisa interessante, que Deus usa pessoas... Deus usa pessoas, mesmo não sendo elas pessoas que a gente imaginaria totalmente puras, de caráter ilibado. Deus usa pessoas no meio de suas falhas e limitações. Eu não sei para você, mas isso para mim é uma palavra de esperança.
que eu, nas minhas limitações e falhas, ainda assim posso vir a ser usado pelo Senhor, abençoado por Ele, para que a partir de mim eu seja bênção para outras pessoas. Eu, mesmo cheio de falhas e limitações como um ser humano que eu sou. Então, os irmãos de José aqui, que estão mostrando de maneira tão visível, tão concreta, essa falha de caráter, serão as pessoas que vão encabeçar as 12 tribos de Israel. Eles vão formar esta grande nação. E digo mais, o Judá, que aqui no verso 6 diz assim, ó, não vamos matar o irmão não, vamos vendê-lo como escravo. Quer dizer, o Judá é aquele de quem virá no futuro o rei Davi. Ele é descendente da tribo de Judá e é de quem ainda virá no futuro mais distante desse tempo aqui, o Messias, o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus e Davi têm um ancestral em comum que é Judá, esse camarada aqui de quem parte o plano de escravizar o irmão, de se deixar mover não por um sentimento nobre de perdão, restauração e reconciliação dos irmãos com José, mas por um sentimento perverso, desumano, de vender como escravo o seu próprio irmão caçula. Então, repito, isso é uma palavra de esperança para nós, para mim, porque dentro das nossas limitações, dentro da limitação de Judá, para pegar um exemplo concreto aqui, Deus nos usa, Deus o usa para ser ele o grande ancestral do Messias. Bem, eu acho isso lindo, eu acho isso forte, eu acho isso, no inglês diria humbling, que é algo que nos humilha, algo que nos coloca na nossa posição de não sermos os sabichões que a gente acha que é muitas vezes, de não sermos o detentor da verdade, aqueles que conquistam tudo na força do próprio braço. É como a palavra de Deus nos diz, os discípulos olharam para Jesus e disseram, mestre, para onde iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, o que eu vou fazer se não for junto do Senhor? O próprio Jesus depois diz a mesma coisa, falando, sem mim vocês nada poderão fazer. Ou seja, a gente só é alguma coisa ou só faz alguma coisa por causa da graça de Deus sobre nós. Sem Ele, estamos entregues a nós mesmos. E como orei no início, desta forma, a chance de erro, de frustração, de decepção é muito grande. Então, que essa primeira palavra faça a gente descer desse pedestal arrogante, de nos acharmos muitas vezes os sabichões, donos da verdade, que resolvem na força do ímpeto pessoal, do expertise, do curso que eu fiz, dos 6, 7, 9, 20, 50 passos que eu vou dar para o sucesso, que a gente desça, baixa a bola um pouquinho e entenda o seguinte, Senhor, eu sou limitado. Mas assim como o Senhor usou Judá e todos os irmãos de José para encabeçarem um lindo projeto que foi a nação de Israel, usa a minha vida também e que no final eu possa olhar para os céus e dar graças a Deus e dizer, não foi de mim isso, não foram minhas palavras, não foram minhas ações, foi o Senhor através de mim. Amém, gente? Esse é um primeiro ponto. Uma outra lição que eu quero tirar aqui, e que essa eu acho que é muito mais uma palavra de alerta para todos nós, está aqui no verso 31, quando eles revelam o plano, só não vou dizer que é maquiavélico, porque o Maquiavel ainda não existia nessa época, mas não deixa de ser de conteúdo maquiavélico, um plano articulado para enganar o pai, para livrar a própria pele e para se desfazerem de um problema chamado José. É quando aqui no verso 31 diz que eles matam um bode, mergulham o sangue, mergulham a túnica do José dentro do sangue do bode, e aí levam até o pai Jacó. E diz o seguinte, olha, o José sumiu, o que nós achamos pelo caminho foi aqui a túnica dele, final do verso 32. Veja se é a túnica de seu filho. Olha só que cinismo, né? Veja se é a túnica do seu filho. Claro, eles pegaram a túnica de José, molharam no sangue, então eles vão com essa artimanha de engano para o pai Jacó. Veja se é a túnica do filho. Aí no verso 33
diz que o Jacó reconheceu e disse: é sim a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Quer dizer, o Jacó cai no engano aqui. Ele cai na lorota, no plano de conteúdo maquiavélico, no cinismo dos próprios filhos. E ele então, Jacó, é enganado. E este engano que se acomete à vida de Jacó faz com que ele entre num processo de luto autodestrutivo. Ele diz o seguinte: eu não quero que ninguém me console, eu vou descer à sepultura chorando. Aqui é uma expressão idiomática para dizer o seguinte: até o último dia da minha vida a alegria não vai me visitar mais. Eu vou descer à sepultura em lágrimas, é o que ele diz aqui, e continuou a chorar por ele. Qual é a lição que eu quero colocar aqui, gente? Já que nós estudamos tanto o personagem Jacó, deixa eu voltar com você agora lá para os capítulos 30 e poucos, onde este mesmo Jacó aqui entra na tenda de seu pai, Isaac, e o Isaac pergunta: quem está aí? É Esaú, meu filho? E o Jacó diz: sim, sou eu, Esaú. Você lembra disso? A gente falou bastante. Tem uma questão de mimetismo. O Jacó que queria ser o Esaú, que queria ter o que o Esaú tinha. Então ele parte para a estratégia do engano. Ele responde de maneira cínica, cheio de planos maquiavélicos para roubar de seu irmão Esaú a primogenitura, a bênção que o pai daria ao filho primogênito, que era o Esaú. Então este Jacó, que começa a sua vida como homem formado fora da casa do pai, a partir de uma estratégia de engano, este Jacó agora está velho. Nós estamos falando aqui de quase 40 anos depois que ele enganou seu pai Isaac. Depois ele vai enganar também seu sogro Labão. Você lembra dessa história? Ele tem um nome que é Jacó, é aquele que age traiçoeiramente. Quem está acompanhando as lives viu bem a gente explorar esse simbolismo no nome Jacó. Pois olha só como o mundo dá voltas. Este que viveu uma vida acostumado a enganar, agora está sendo vítima do seu próprio veneno. Está sendo enganado e sofrendo um engano de tal crueza e dureza que ele conclui que não vai ter mais dias felizes sobre a terra. Chorando, descerei à sepultura. Está lá no final do verso 35. Isso é para dizer para a gente, pessoal, que quem se acostuma a falar mentiras, a enganar, a agir de maneira traiçoeira, quem faz disso um estilo de vida, pode esperar que um dia a vida vai agir com você da mesma forma. Quem engana será surpreendido pelo engano. Quem mente será vítima de uma calúnia mentirosa. Claro, é redundante falar isso, mas só para reforçar o ponto. Aí alguém pode dizer o seguinte: mas espera aí, Mário, o Jacó teve um encontro com Deus, bem lembrado, e nesse encontro com Deus, o nome dele, que era traiçoeiro, mudou e virou agora homem valente de Deus, Israel. Lembra disso? Então vamos explorar aqui como se fosse alguém que agia de maneira maligna, mentirosa e traiçoeira, mas aí se converteu. Deus deu um novo nome, nova criatura sou. Ok, mas as consequências das nossas escolhas nos acompanham. A gente faz escolhas erradas e ao longo do tempo as consequências das escolhas erradas que fizemos batem à nossa porta. Somos restaurados, somos novas criaturas, ok, mas cedo ou tarde a gente acaba pagando o mal que a gente plantou lá atrás. Veja bem, isso não tem nada a ver com maldição, isso não tem nada a ver com de repente uma má compreensão da graça, porque tem gente que acha que assim a graça de Deus vem, resolve todos os pecados, pronto, e nunca mais eu vou ter que pagar por nada do que eu fiz. Não, não é assim. Eu gosto sempre de contar uma história que eu vivenciei uns anos atrás, bem bobinha, mas
assim, explicita esse princípio de uma maneira clara, pelo menos para mim. Eu me lembro que eu estava voltando de um compromisso, eu nem sei o que que era, mas eu acho que eu estava fazendo exercício, alguma coisa assim. Eu sei que era 6:30, minto, lembrei aqui agora. Eu estava indo para o meu local lá onde eu ia deixar o carro e começar o meu treino. Era coisa de 5:30 da manhã. E era um dia de feriado, era uma sexta-feira de feriado. Aí você imagina, sexta-feira, feriado, 5:30 da manhã, ninguém na rua. Aí eu parei no cruzamento, olhei para um lado para o outro, o sinal estava vermelho, eu passei. Claro, talvez fosse até perigoso ficar parado ali no sinal, mas eu passei. Depois que eu passei, eu falei, cara, o sinal estava vermelho, não era para eu ter passado. Eu nem me dei conta de que tinha um passarinho daqueles batendo foto. Aí eu passei. Lá no fundo do coração eu senti que tinha feito uma coisa errada. Entenda, eu não fiz mal a ninguém, ok? Talvez mal apenas a mim mesmo se eu tivesse me envolvido em algum acidente. Mas depois que eu passei daquele sinal vermelho, eu pensei assim, puxa, se o sinal está vermelho não era para eu ter passado. Mas eu passei. Perdão, Senhor. Vamos para frente, vida que segue. Me senti perdoado, afinal de contas uma besteira. 40 dias depois, o que chega na minha caixa do correio? A multa. E eu tive que pagar a multa, morri em 140 conto, ou 180, nem me lembro quanto foi, pontozinhos na carteira e tive que pagar a multa. Então, aqui é para a gente dizer o seguinte, o nome do Jacó foi mudado para Israel, Deus deu uma chance dele reescrever a sua história, agora como o patriarca de uma grande nação. Israel significa aquele que lutou com Deus e com homens e prevaleceu. Esse homem tem todo um potencial de escrever uma nova história. Só que ele viveu uma vida plantando sementes de engano. Ele entrou naquele ciclo de enganar e ser enganado. Você se lembra que este mesmo que enganava também foi enganado por Labão, o seu sogro. Lembra? Ele queria casar com a Raquel, Labão deu a primeira filha, embutiu ali, porque para a menina não ficar encalhada, costume da família, e teve o negócio das ovelhas mais lá na frente. Então, quem vive na base da mentira, do querer tirar vantagem, achando que não está fazendo mal a ninguém, mas está buscando apenas se dar bem, sem que se perceba, acaba entrando neste ciclo de enganos, onde eu engano e sou enganado, e porque fui enganado, desacredito do outro, continuo enganando, e é um ciclo interminável. E o Jacó está colhendo aqui novas consequências deste ciclo onde ele se meteu. Deus o restaurou a sua vida e tinha grandes planos para que ele cumprisse, sim, e ele estava cumprindo, mas aqui e acolá ele se deparava ainda com a colheita de uma semeadura que ele havia feito a vida inteira de engano e de ações traiçoeiras. Então, queridos, essa é uma palavra para nós aqui hoje, para que a gente rompa com o ciclo de mentiras. Sabe aquela mentirinha branca? Às vezes a gente gosta de dar uma atenuada, né? Botar assim um pecado light, aí diz assim, não, a mentirinha branca não faz mal para ninguém, né? Abra mão disso, não tem melhor resposta sempre do que a verdade. Sabe, é sempre bom, mas vai doer, vai criar uma confusão, não tem problema, pelo menos resolve. O máximo que você pode fazer é esperar 1-2 dias para a poeira baixar, mas a verdade, ela é sempre quem vence no final das contas. Então vamos quebrar um ciclo que muitas vezes eu e você entramos sem nem perceber. Aquela historinha de enganar, de levar uma vantagem ali, de não contar tudo para não dar vantagem para o outro, para lá no final das contas, sabe? A gente não precisa disso. Nós servimos um Deus que tem sempre planos abençoados para nós. Vamos confiar nele e vamos andar como ele pede que andemos, na base da verdade. Quem abrir mão disso vai entrar neste ciclo interminável e eu diria inevitável de enganar e ser enganado. E sendo enganado, duvidar do outro e continuar enganando. E continuando enganando, continuar sendo enganado. Este é um ciclo interminável e inevitável. Então que hoje a gente rompa com isso em nome de Jesus. Que sejamos filhos da verdade. Que saiamos mundo afora falando a verdade das Escrituras, a verdade de que éramos
pecadores, mas que o Senhor derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos dar uma nova vida, e nesta nova vida agora não tem mais espaço para mentira, para engano, para tentar levar vantagem em cima do outro. Nós não precisamos mais disso. Amém, queridos? Amém. Espero que você esteja dizendo aí um retumbante amém no seu coração, porque o meu desejo é que você entre para esse time de cristãos que levam a vida a sério, que levam Deus a sério na vida e que por isso experimentam muita vida nesta caminhada com Deus. E para isso a gente tem que tirar da nossa história, da nossa jornada, toda mentira. Aleluia! Bom demais que esta síndrome do Jacó caia por terra e que a gente veja a verdade reinando nas nossas histórias. Feche os seus olhos mais uma vez, quero orar por você agora. Senhor meu Deus, ótimo, o vídeo pausou, eu espero que a oração tenha sido ouvida aí. Meu celular já está dando bateria fraca aqui, está desde cedo. Deu para ouvir a oração? Participaram da oração comigo, sim ou não? Se sim, um abraço para todos, dá um ok aí. Deixa eu ver quem mais. Ó, Margarete pegou a notícia aí, ó, pegou a frase-chave do nosso estudo. Plantou o engano, colheu o engano. A lei da semeadura, né, Margarete? Ritinha tá aí. A Anitta, muito obrigado, Anitta, me dando aí essa oração, fazendo essa oração por mim, melhor dizendo. Obrigado, querida. Deus abençoe a senhora. A Adriele, dando um tchauzinho, maravilha. Laudeci, já falei. A Jaqueline, muito bom, Jaqueline, bom te ver por aqui. Doutor Ramon, se ainda estiver, um forte abraço. Ana Paula, Lani Pimentel dizendo que foi sem querer, não sei o que, mas ok. Deus abençoe, gente. Deixa eu ver aqui, tá, alguém disse que travou. Vixe, a Betânia dizendo não ouvimos a oração. Foi porque na hora que eu estava orando de olho fechado aqui, deu que estava com bateria fraca, mas basicamente eu pedi que Deus abençoasse o seu dia, que Deus te desse um espírito de verdade, que você não se conformasse a caminhos enganosos em busca de vantagem pessoal, porque a gente não precisa disso. Amém? É por aí. Deus abençoe a todos. A oração está feita. Aí eu vou dizer, ó, ainda que vocês não tenham ouvido, o Senhor ouviu e foi para Ele que eu orei, né? Então Deus abençoe vocês, meu povo. Até o nosso próximo encontro na segunda-feira que vem, continuando aqui no capítulo 38 de Gênesis, uma história esquisitíssima, que ela quebra a narrativa da história de José e entra o relato de Judá e Tamar. E eu quero falar um pouco sobre essa história na segunda-feira, às 9h30 da manhã. Tamo juntos. Deus abençoe vocês e até lá. Um abraço.